Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Vistoria Cast. Meu nome é Aline Mendes, eu sou especialista em vistorias humanizadas, preventivas. E estou aqui mais uma vez no nosso episódio e hoje eu trago um convidado aqui de peso e a gente vai falar sobre expansão internacional da Rede Vistorias. Então fica ligado do nosso episódio, que vai ser assim super legal. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai abrir a sua mente aí para novos negócios. E já vou trazer aqui a apresentação do meu super convidado. Ele que é administrador formado pela URGS, com MBA em Controladoria pela FIA e diversos cursos de extensão em finanças, estratégia e gestão no Brasil e no exterior. E ao longo de mais de 20 anos de experiências em cargos executivos, ele atuou como diretor financeiro e controller em grandes empresas multinacionais, como a Gerdau, a Yara e a Índigo. E o Rodrigo Ferlini, que está aqui comigo hoje, ele já liderou também processos de fusões, aquisições, reestruturações e expansão. Hoje, ele é diretor financeiro e responsável pela expansão internacional da Rede Vistorias, uma das principais PropTechs do Brasil. A conversa de hoje vai muito além dos números, né? Vamos falar de visão, de crescimento, de posicionamentos estratégicos e muito mais. Então, fica com a gente. Vamos dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, Ferlini. Obrigada pela tua participação, pelo teu conhecimento. Fique super à vontade. Obrigado. Então, vamos falar de trabalho agora, vamos falar do crescimento da Rede Vistorias e vamos começar com uma pergunta-chave. Como que nasceu o modelo de franquias da Rede Vistorias? Conta para nós. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Imagina. Estava aguardando esse convite há muito tempo já. Né? Bom, a Rede Vistorias ela nasceu lá no início da década de 2010, começando, né, por um desenvolvimento de uma solução, de um software para atuar no mercado imobiliário, com o John e o Paul, que são dois dos founders da companhia, egressos da UFSC. E em 2015, 2016, se juntou a eles o Henrico, que é o nosso CEO, atual CEO, que tem aí uma carreira grande como executivo de multinacionais e já tinha empreendido tanto no segmento de franquias quanto no segmento imobiliário. Ou seja, ele tinha uma experiência já com o modelo de franchising e também já conhecia as dores do segmento, né, imobiliário, especialmente da parte de vistoria. E o John e o Paul tinham criado uma solução para atender esse mercado. Bom, eles se juntaram e aí conversaram sobre a possibilidade de não só, né, oferecer a solução, como também verticalizar o processo e prestar o serviço. E aí a pergunta foi como crescer, né? Como fazer essa solução atingir todo mundo que precisava dela. E como o Henrico já tinha essa experiência, né, de modelo de franchise, a solução escolhida naquele momento foi exatamente esse. Vamos franquear, né, esse nosso serviço, essa nossa solução para o Brasil inteiro, porque era uma demanda, era uma dor que o mercado tinha. Sim. E aí a empresa começou a crescer por esse modelo e hoje a gente está presente em praticamente todas as regiões do país, mais de 100 franquias, atendendo quase 600 cidades, enfim. Sim. E assim, para quem não assistiu o episódio do Henrico aqui no Vistoria Cast, vou deixar o card aqui no final dessa entrevista com o Ferlini. Você assiste também, que conta um pouquinho também mais da história da Rede Vistorias. E a gente vai falar hoje aqui mais de expansão internacional, o quanto essa história aí cresceu, o quanto a gente leva uma solução para o mercado e com certeza vocês vão conseguir entender um pouquinho mais desse modelo de franquia. Então, não perde. E, Ferlini, assim, hoje a Rede Vistorias, que tipo de perfil empreendedor que vocês buscam assim, para ser franqueado da Rede Vistorias? Ou se tem esse perfil, né? Eu costumo falar muito que o perfil que a gente busca é o cara que quer se desenvolver, que quer crescer e quer prosperar. Sim. É desejável um conhecimento no mercado imobiliário, alguma experiência? Sem dúvida, facilita. Sim. Mas nós temos inúmeros casos de franqueados que não tinham experiência ou muito pouca
e hoje são grandes operadores do nosso modelo. Então, ao fim e ao cabo, o que a gente precisa mesmo é de um parceiro que tenha sangue no olho. E que entenda a dor também, né, Ferline? Exatamente. Que entenda a dor, porque se ele vai chegar na imobiliária para vender a rede de vistorias, ele tem que entender o que ele vai solucionar de dor para a imobiliária. Sem dúvida. E aí ter essa visão estratégica, ter essa visão preventiva, né, do sentido de levar realmente a solução da rede para o mercado, é super importante ele entender isso, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. E assim, as dores do mercado, né? Quais as dores do mercado o modelo da rede de vistoria resolve? Já que a gente entrou nesse papo de dor. A gente tem uma questão no mercado imobiliário, especialmente na parte da locação, que é o momento da entrada e da saída, e a relação que a vistoria de entrada e saída causa entre os stakeholders desse processo. Então, a gente está falando entre proprietário, inquilino e a imobiliária. Eu já passei por essa situação como inquilino inúmeras vezes, já passei por essa situação como proprietário algumas outras vezes. E se esse processo ele não é bem conduzido, geralmente, especialmente quando eu fui inquilino, sofri muito, traz algum trauma, né? Por quê? Porque ele não é conduzido da melhor forma. Então, a gente chegou justamente para endereçar essa dor, que é fazer com que a gente tenha um processo bem organizado, bem estruturado, padronizado, com tecnologia embarcada e, especialmente, né, imparcial, garantindo que a relação entre os stakeholders seja a melhor possível. Então, a gente procura evitar que nesse momento, que é um momento importante da vida útil do ativo imobiliário, né, que é a entrada numa pessoa, no novo imóvel é sempre um momento, ou na maioria das vezes, né, um momento feliz, um momento importante, ou a saída, né, que também é um momento bastante relevante, que seja sem dores. Então, que tudo que tiver que ser feito, que seja feito da melhor forma possível, sem traumas, né, de forma bastante transparente, bastante organizada, e é isso que a gente procura organizar, é isso que a gente procura endereçar, garantindo que o imóvel, né, a propriedade do dono daquele imóvel esteja seguro, esteja garantido, garantindo que o inquilino tenha uma boa experiência, tanto ao entrar quanto sair, que não tenha nenhum trauma aí nesse processo, nenhum problema fora do que ele esperava, e garantir que a imobiliária, né, esteja resguardada com o seu processo e seja feito da melhor forma possível, garantindo uma boa experiência para os seus dois clientes, né, que é tanto o inquilino quanto o proprietário. Isso é uma relação que tem que ser construída durante o tempo, o período que o imóvel está na imobiliária. Então, eu costumo falar que quando o imóvel chega, a imobiliária precisa cuidar desse imóvel. Então, a gente tem toda a questão, né, a rede de vistorias. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais e também a gente vai trazer aqui o Diogo, que hoje ele é head de produtos na rede de vistorias, que vai falar um pouco também sobre essa tecnologia. Mas esse cuidado que a rede entendeu, que não é só a vistoria, o franqueado pode levar essa solução para todo lugar, realmente de relacionamento. Não é só algo isolado da jornada da locação. É o relacionamento com o cliente desde o início, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta realmente resguardado durante essa jornada. E principalmente lá no final, como tu falou, que o maior trauma é para o inquilino, e justamente para não causar esse trauma, a gente usa essa tecnologia e essa solução para o mercado, né? Então, o franqueado precisa ter isso em mente, levar esse discurso para a imobiliária, inclusive, né? Exatamente. Porque é um ativo, né? Tá ali no portfólio da imobiliária, é um ativo deles e quanto mais tecnologia, quanto mais ferramentas eles tiverem para conseguir fazer essa gestão de forma eficiente e garantir a boa experiência para o seu cliente, né? Eles ganham e é isso que a gente procura endereçar nesse processo. Então, se eles entenderem isso, né? Essa essência, esse propósito que tem, né? Com tudo isso. Ferline, e falando sobre expansão, agora sobre cidades menores, assim, como que a Rede Vistorias está pensando hoje em chegar na cidade com menos de 100 mil habitantes, por exemplo? Perfeito. A gente, quando iniciou essa ideia do modelo de franquias, a ideia era começar a atuar naturalmente, né, nas principais cidades, principais capitais.
E o nosso foco sempre foi em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, hoje a gente está presente em mais de 100 cidades. A grande maioria delas são essas cidades com mais de 100 mil habitantes, as principais capitais, as principais cidades de cada estado. Especialmente na região sul e sudeste. O que a gente identificou, né? Tem duas oportunidades ainda de crescimento dentro do Brasil. A gente tem as regiões norte e nordeste que ainda são poucos exploradas por nós, embora a gente tenha presença aí nas principais cidades, mas a gente ainda tem bastante para crescer. E também tem um mercado completamente inexplorado por nós ainda, que são as cidades menores, cidades de menos de 100 mil habitantes, que tem mais de 5 mil municípios nessas condições no Brasil inteiro. Então, esse tem sido um pouco do nosso foco a partir desse ano de 2025, né? Seguir crescendo nas regiões sul e sudeste e nas grandes cidades que a gente ainda tem algumas oportunidades, mas especialmente começar a olhar agora para esses pequenos municípios e para a região norte e nordeste, né, que são canhões aí, grandes mercados. Então, tem muita oportunidade ainda. A gente está se adaptando, está adaptando o nosso modelo para esses municípios menores, né? Naturalmente, a gente, numa cidade maior, tem um processo, numa cidade menor é outro mercado, é outra realidade. Então, a gente tem um modelo adaptado para atender esse tipo de cidade, esse tipo de situação. E estamos crescendo e estamos explorando bastante isso e com muitas oportunidades. Legal. E até o vistoriador, né? O vistoriador que bem engajado, que entendeu o negócio, ele pode abrir uma franquia para ele numa cidade menor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O cara que já conhece tudo, né? Exatamente. É aquele que eu comentei no início, né? O nosso perfil é um perfil que queira empreender, queira prosperar. Pode ser o vistoriador, temos casos de ex-vistoriadores que viraram franqueados. Temos. Pode ser o corretor de imóvel que decidiu abrir o seu próprio negócio. Também há casos. Então, é um oceano azul, como a gente costuma dizer. Né? A vistoria abraça essas pessoas. Exatamente. A vistoria é maravilhosa, né? Exatamente. Abraça essas pessoas. E, Feline, o que é, assim, o que o modelo, né? O que diferencia o modelo da rede Vistorias com outras do setor? Nossa grande fortaleza é a tecnologia, né? Veja, nós começamos a criar essa solução em 2012, são mais de 10 anos que a gente está investindo e aprimorando essa solução ano após ano, investindo milhões de reais todo ano para oferecer a melhor solução, tanto para o vistoriador, quanto para a imobiliária, quanto para o proprietário, quanto para o inquilino. Ou seja, a gente procura oferecer uma grande ferramenta para absolutamente todos os envolvidos dentro do processo. De novo, né? Seja transparente, seja fácil para o vistoriador utilizar e realizar seu trabalho, seja transparente para a imobiliária e os seus clientes, que facilite todo o processo da jornada, garantindo ali que a imobiliária e o proprietário, inquilino, tenham todas as informações possíveis daquele ativo, né? Daquele imóvel. Então, nossa tecnologia, sem dúvida nenhuma, é a nossa grande fortaleza. Além disso, é o nosso próprio canal, né? Sim. A gente está presente em mais de 100 cidades e a gente está há mais de 10 anos aprimorando o nosso processo, não só a ferramenta. Acompanhando a evolução, né? E colhendo muita informação, né? E essa informação, ela retroalimenta a nossa ferramenta, os nossos processos e garante uma melhoria contínua, né? A gente está constantemente rodando o PDCA para aperfeiçoar tudo. Então, imagina que a gente está 10 anos colhendo informações, entrando em imóveis e aprimorando todo o nosso trabalho. Isso é um diferencial violento. Eu gosto de falar também, o Henrico fala muito isso, sobre o nosso banco de dados, né? Ontem ele ainda estava falando sobre que todos esses anos, fazendo vistorias, coletando essas informações, elas estão lá, existem. Então, essa tecnologia, com certeza, para o mercado é muito útil, todas essas informações. Então, e aqui enganchando na próxima pergunta, né? Como que essa padronização, essa tecnologia ajuda o crescimento da franquia? Imagina, nós temos mais de 320 milhões de dados dentro da nossa base, né? A gente gosta de falar que a gente faz um censo do IBGE quase que todo mês. Certo. Né? Todo mês a gente entra em quase 20 mil imóveis
colhendo informações, né? Qual é a cor da parede, qual é o tipo do piso do chão, quantos ar-condicionados tem no apartamento, funciona, não funciona, quais são as marcas, quais televisões e etc. E, de novo, mais de 600 cidades do país inteiro, né? Então, a gente tem muita informação e isso não só nos gera uma condição de aperfeiçoar o nosso processo, que é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, mas também nos dá uma capacidade de entender o mercado imobiliário que é infinita, né? E tem aquela frase clássica, já clichê, dados é o novo petróleo, né? Então, isso realmente a gente utiliza muito. E nos trouxe até hoje, né? Até aqui, com o uso da inteligência artificial, né? Então, a gente lançou recentemente o nosso agente de IA, que a gente chama de copiloto, que basicamente faz uma boa parte do serviço para o nosso vistoriador, né? Sim. O vistoriador hoje entra num imóvel e com o nosso agente ele já consegue fazer aí uma boa parte do trabalho, acelera muito o trabalho, garante muita qualidade daquele trabalho. Sim. E, de novo, né? Retroalimenta para cada vez se aperfeiçoar e melhorar todo o ciclo do processo. E tu pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre esses dados, assim, sobre hoje o desempenho da rede Vistorias com relação a esses números de unidades, imóveis atendidos, o crescimento, NPS, já que a gente ainda está nesse assunto aí de informações e tecnologia. Bom, então são 110 franquias espalhadas pelo Brasil inteiro. Falando já um pouquinho, né, da expansão internacional, já estamos em Portugal com 3 franquias fechadas e mais 4 aí em vias de fechar nas próximas semanas. São mais de 320 milhões de dados que a gente tem na nossa base, como eu falei. A gente faz quase 20 mil vistorias todo mês. São quase 600 cidades atendidas durante todo o nosso processo, todo o tempo que a gente está atuando. Nós temos mais de 5 mil imobiliárias cadastradas na nossa base, ativas ou não, ou seja, são 5 mil clientes que nós temos dentro do nosso canal, dentro da nossa companhia. Ou seja, a gente está presente em muitos lugares. Nós temos também um braço de seguros. Então, nós não somos só uma empresa de vistoria, né? Isso é importante deixar claro. Nós somos um hub de soluções imobiliárias, ou seja, a gente procura oferecer soluções, de novo, né? Durante toda a vida útil do ativo imobiliário. Então, em 2021, nós compramos uma corretora e entramos nesse segmento. E a gente produz quase 100 milhões de prêmios por ano, né? Então, isso é um player relevante aí dentro do mercado imobiliário. Total. E assim, Ferline, falando agora sobre esse suporte para o franqueado, né? A gente tem todas essas soluções, tecnologia, banco de dados. E o que um novo franqueado pode esperar em termos de retorno, né? E tempo de maturação da franquia dele? O suporte que a gente dá é total, né? A gente acredita piamente que é fundamental que o franqueado prospere. Essa é a nossa premissa básica. Por quê? Porque é esse o sonho que a gente quer levar para esses empreendedores, né? Ter realmente um negócio que seja o negócio da sua vida, e nós acreditamos muito nisso. E, obviamente, né, os franqueados prosperando, a cadeia inteira prospera. Qual é o nosso suporte, né? Absolutamente tudo. Quando a gente fecha uma franquia, a gente convida, né, o franqueado a vir para Florianópolis e fazemos aí uma semana de imersão, de treinamento, de absolutamente todo o processo, da nossa tecnologia, de como funciona o processo de vistoria, de como funciona o processo comercial. A gente tem uma área focada em dar esse suporte para os historiadores, com especialistas, tanto na parte comercial quanto na parte operacional. Fora todo o back-office que a gente tem da companhia, né, que a gente coloca à disposição do franqueado para suportar. Tanto a parte RH, financeiro e todo o nosso conhecimento. Então, a gente procura ajudar em absolutamente toda a jornada dele. Além disso, a gente lançou recentemente, dentro da nossa área de franquias, um projeto que a gente está chamando de 1 ano em 3 meses. A gente está selecionando alguns franqueados
né, que tenham demonstrado interesse, e é quase que a maioria, de alavancar o seu negócio, né, e destravar algumas issues que eventualmente tem. Então, alguns têm alguma questão operacional que precisam de um pouco mais de ajuda, outros têm alguma questão comercial que precisam endereçar. E a gente coloca o nosso time de especialistas para mergulhar na operação desse franqueado, independentemente da cidade que seja, para destravar isso e colocar em voo cruzeiro, né? Então, a gente tem aí realmente toda a estrutura da companhia voltada para suportar esses nossos parceiros. É quase uma mentoria para eles, né? Exatamente. É uma mentoria ali e independente do tempo que ele esteja com a rede vistoria, certo? Exatamente. Ele vai receber esse suporte um tempo integral. Exatamente. Se ele for novo, se ele for um cara, né, que performou no início, daqui a pouco ele desfocou e a gente está ali para de novo ajudar ele. Exatamente. Claro que naturalmente, né, quando o franqueado chega, a gente acaba inevitavelmente dando mais suporte no início, porque muitos ainda estão aprendendo, alguns já têm alguma experiência pregressa no nosso processo, outros às vezes é novo. Então, óbvio que esses aí a gente pega mais na mão, né, no início, mas o nosso suporte é para qualquer um que tenha interesse e necessidade, independentemente do tempo que esteja conosco. A gente tem nesse projeto aí franqueados que estão há mais de 3, 4 anos, que precisaram destravar alguma questão que surgiu. Isso. E a gente vai lá e mergulha. Legal. E até o projeto de marketing, né? Inclusive, né? Dentro essa caminhada ali, ajudar ele também, né? Sem dúvida. A área de marketing é fundamental, né? A gente tem um time bastante capacitado, uma estrutura muito boa, uma agência também por trás nos ajudando bastante nisso. E é fundamental também para nos ajudar. Exato. E assim, eu acho que essa performance da unidade, né, ela tem algum prazo de maturação, assim? Como que ela evolui ali nos primeiros anos? Isso varia muito, né? Mas falando grandes números, em média, entre 12 a 18 meses, as franquias já estão dando retorno, já estão se pagando. Tem algum que tu possa destacar? São vários que a gente pode falar. A gente tem, por exemplo, o Juliano, né, que é um grande franqueado nosso, que tem as unidades Santa Maria, Goiânia, Brasília, algumas outras, que é um dos franqueados mais antigos que nós temos. Todas as suas unidades estão apresentando resultado, performando bem. Igual a ele, a gente tem outros vários exemplos. O que acontece, né? O nosso modelo de negócio ele é um modelo que facilita muito por algumas razões muito chaves. Assim, não vou nem mais falar do produto e da solução que a gente tem, porque isso sim já é um diferencial, né? São, de novo, poucos players desse segmento que tem algo parecido, né? Quase que nenhum. Mas o nosso negócio ele tem uma particularidade, ou algumas que são o seguinte. Primeiro, a nossa taxa de franquia ela é relativamente baixa, né? Então, quando tu vê aí muitas franquias que custam mais de 200, 500, R$1.000, quase R$1 milhão, nossa taxa de franquia começa na casa de R$45.000, né? Em municípios menores. Então, já é um preço atrativo. A outra coisa, e principalmente, nós não temos uma necessidade de investimento em CAPEX, né? Em imobilizado, ativos, em equipamentos, e também não há uma necessidade de investimento em capital de giro, né? Então, tu vai entrar numa franquia de alimentação, tu tem o ponto, né, que tu tem que comprar, tu tem uma série de equipamentos, tu tem necessidade de ter um estoque e tal. Nós não temos isso. E grande parte do nosso custo, ele é variável, que é o custo da vistoria em si, ou seja, ele vai existir quando tu prestar o serviço. E os royalties, né, que é um custo variável também. Então, é muito rápido atingir o ponto de equilíbrio por essas características, né? Basicamente, tu precisa de um espaço para trabalhar, que não necessariamente seja um escritório, né? Muitos começam na sua própria casa. Tu precisa vender o produto, tu tem um time de vistoriadores que tu vai ter que ir a campo contratar e esse time ele vai receber, né, a partir do momento que tu for produzindo. Então, acaba sendo bastante atrativo e é um modelo completamente, né, que a gente chama asset light, né, por conta dessas características. Isso facilita muito a parte financeira do nosso negócio.
Então, são 12 meses, na média, aí, de pagamento da franquia, né? De payback, na realidade. E com uma margem que a gente fala aí, em média, de 30% margem líquida, né? Bom, legal. Por conta dessas características. Então, realmente, é um modelo bastante rentável, mesmo para aquelas pessoas que não têm uma grande experiência no mercado imobiliário. Sim. Por conta dessas características, né? Baixo investimento, custo grande parte variável, etc. Legal. E ele entendendo isso e querendo realmente, como a gente iniciou a nossa conversa aqui, entendendo essa dor, levando isso para o mercado, ele só tem a crescer, de fato, né? Porque suporte ele já tem, números ele já tem, então é só ele querer fazer mesmo, né? E um mercado gigante, né? Total. Falando um pouco de mercado, né? Existe muita demanda por esse produto, por esse serviço. Existe. O mercado imobiliário, a gente está alicerçado num segmento que é um dos principais segmentos do país, do mundo, né? Há estudos aí no Brasil que falam que a gente tem na casa de mais 60 trilhões de ativos, né, dentro desse segmento, ou seja, é extremamente sólido. Um dos que mais crescem no mundo inteiro, né? Se a gente pega a valorização dos imóveis, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tem sido gigante ao longo dos últimos anos. Previsão de seguir crescendo nos próximos. Quando a gente fala da parte da locação, que talvez seja aí, que com certeza é grande parte, né, de onde nós atuamos, a locação de imóveis é quase que um segmento imune a risco, imune à crise, né, melhor dizendo. Porque veja o momento que a gente está hoje no Brasil, de juros a 15%, o que acontece naturalmente, né? As pessoas acabam diminuindo a compra de imóveis por conta desses juros e acabam locando mais. Então, no momento de crise, aumenta a demanda por esse segmento especificamente. Além de tudo, tem um perfil também desse mercado e das gerações mais jovens, né? Naturalmente, de cada vez menos imobilizar dinheiro, comprando um imóvel, comprando um carro e tendo uma vida, né, mais focada em locação, em outros modelos, né? Hoje, a nossa taxa de imóveis locados no Brasil, por exemplo, é na casa de 20%. Já tem estudos que dizem que esse número deve se aproximar dos 30% aí nos próximos 5, 10 anos. E se tu pega países na Europa, essa taxa de locação já está na casa de 60%, 70%. Então, é uma tendência natural, né, das novas gerações. Então, de novo, né, além da nossa solução, além do nossa expertise, a gente está alicerçado num segmento extremamente sólido, com uma possibilidade de crescimento cada vez maior, né? Então, realmente é bastante próspero. E é importante dizer, né, muito embora a gente seja um grande player, esteja, de novo, né, com mais de 100 franquias, quase 600 cidades, a gente ainda tem só menos de 5% do market share desse segmento. Por quê? Nossa. Porque é extremamente pulverizado. Quem é a nossa concorrência, né? São players muito pequenos, locais, né? Praticamente nenhum tem a nossa tecnologia, praticamente nenhum tem a nossa capilaridade, e muito do serviço ainda está dentro das imobiliárias, né? Que acabam fazendo esse trabalho, muitos via seus próprios corretores, que eventualmente, né, depois da venda, da locação, tem que fazer esse serviço, que muitos não gostam, né? Naturalmente, né? Porque querem estar vendendo, querem estar fechando negócio. Próximo, né? Querem alugar, depois querem alugar o outro, não querem parar muito na parte ali da burocracia. Exato, né? O corretor quer fechar negócio, esse é o papel dele, esse é o core dele. Então, é muito pulverizado ainda. Então, a gente tem a solução, a gente tem a expertise, a gente tem os processos, o mercado é gigante, está crescendo, e o nosso market share ainda é pequeno, ou seja, ainda tem, mesmo nesse mercado gigante, a gente ainda tem muito para crescer. Tu olha, assim, é um horizonte, assim, realmente a explorar muita coisa. A gente costuma dizer que é um oceano azul. Com certeza. Infinito. Perline, vamos falar um pouquinho da expansão da rede internacional. Conta para nós ali quais são os planos dessa expansão nos próximos anos fora do Brasil. Legal, né?
Então, por que a gente olhar para fora do país se a gente tem tanto mercado ainda, né? Acabei de falar que ainda tem muita coisa para ser explorada dentro do Brasil e, de fato, tem muita coisa para ser explorada. Mas por que a gente está olhando para fora? Bom, ali no final de 2023, né, nas nossas discussões de planejamento estratégico, a gente trouxe esse assunto para a mesa junto com o nosso conselho, porque muita gente batia na nossa porta trazendo essa demanda, trazendo essa ideia, né? Pô, por que vocês não atuam no país tal? Pô, no país tal, essa prática ela não existe. Pô, eu tenho essa dor lá. Ou em outro país existe esse serviço, mas talvez não estruturado como vocês, ou não como a tecnologia de vocês. E a gente começou a refletir no momento em que o câmbio está extremamente, o real no caso, desvalorizado, a gente viu que era uma grande oportunidade. A nossa solução, ela se adapta absolutamente a qualquer país, né? Porque a gente já tem a tecnologia. Traduzir a nossa solução, né, para outros idiomas também é algo extremamente simples e a gente já tinha isso, especialmente no idioma espanhol. Então, de fato, a gente começou a pensar e por que não, né? Qual a grande dificuldade? E aí começamos a desenhar esse modelo, né? Qual foi a estratégia que a gente adotou? Bom, vamos chegar no país, tem uma questão cultural, tem uma questão legal também, que a gente precisa entender de cada situação. Então, a gente adotou a ideia de começar entrar no país com um parceiro local, né, que tem esse conhecimento, e a gente entra com a solução e todo o nossa expertise, nossa estrutura. Então, a gente começou por Portugal, por uma questão de afinidade de idioma e cultura, naturalmente. E ali foi um casamento à primeira vista, a gente teve muito sucesso. Foi um amor à primeira vista, a gente teve muito sucesso nesse casamento, porque foi um parceiro brasileiro, né? Um contato de conhecidos da diretoria e muito rapidamente a gente fechou esse negócio. Iniciou essa operação no ano passado, então a gente já fechou um ano em Portugal com uma master. Então a gente já tem, como eu comentei antes, né, 3 franquias lá operando, 4, né, contando com a de Lisboa, e já mais 4 para a gente concluir ainda esse mês, início do próximo. Então está crescendo de forma bastante importante. Portugal era um mercado onde essa prática da vistoria, vistoria de locação imóvel não era tão comum, muito embora havia muito essa dor já, né? Então, um país onde tem muitos brasileiros que já vinham com essa cultura e sentiam falta disso, por exemplo. E hoje, passado um ano mesmo, né, de novo, um mercado que essa cultura não era tão latente, a gente já está produzindo né, explorando outras regiões daquele país. Então, Portugal é um case de sucesso e a gente começou a olhar para outros países. Ainda no ano passado, mas a gente acabou não dando tanto foco, foram contatos muito pessoais, né, pontuais. E aí, em 2025, a gente decidiu acelerar, né, dado o sucesso da franquia, né, da Master de Portugal. E aí também decidimos para fazer, né, para acelerar, para dar velocidade, a gente decidiu buscar parceiros que nos ajudassem a entrar nesse país, né, brokers. Então, hoje a gente tem várias frentes. Começamos no início do ano com o México, né? O México é um grande no mercado, depois do Brasil, o principal país da América Latina. Existe essa prática dentro daquele país. Muito embora não tenha empresas estruturadas, né, como nós fazendo esse serviço lá. Então, hoje a gente já tem conversas bastante adiantadas para fechar com um parceiro no México. Espanha é outro país que a gente já está em conversas bastante adiantadas. Também temos um trabalho lá bastante grande para começar a operar naquele país. Uruguai também a gente já tem conversas. Argentina, a gente tem uma conversa também bastante avançada com um parceiro local para iniciar esse processo. Inclusive, em setembro vai ter uma feira de franquias que nós estaremos lá junto com a ABF. Ah, legal. E aí também é um mercado enorme. E outros países da América Latina também já estão nos procurando. Então, na Costa Rica, a gente já tem já nos procuraram para
para avaliar a solução do nosso software naquele mercado. A gente tem conversas com Colômbia, Chile. Então, aí tem um grande mercado nos demandando, né? O que a gente tem visto, tanto com esses parceiros locais, quanto também potenciais franqueados, master franqueados dentro desses países, que existe um interesse muito grande, um apelo muito grande pelo nosso produto. De novo, alguns desses países já existe essa prática, ou players operando, outros ainda não, mas a prática ela ocorre, e todos acham que a nossa solução endereça muito bem as dores de cada um desses países. E a gente também está começando uma conversa na América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Estados Unidos é um país, embora, né, com um mercado violento, obviamente, mas ele tem algumas especificidades mais pontuais, né, por conta de cada região, cada estado tem uma legislação própria, tem uma forma de operar propriamente. Já existe essa solução e tem toda uma legislação que envolve ela. Então, esse é um mercado que está nos demandando um pouco mais de estudo, um pouco mais de cautela para a gente conseguir entrar de forma bastante efetiva. Mas também já iniciamos conversas ali, especialmente via Canadá. E, de novo, todos os mercados têm nos recepcionado bem. Qual é a nossa expectativa? Né? Que até o final do ano a gente consiga, né, efetivar todas essas conversas em pelo menos mais 2 países. Legal. E levar também não só a vistoria, né? É levar toda a solução que a Rede Vistorias oferece ali, inclusive os seguros? Exatamente. Para Portugal, a gente já está conversando para desdobrar os seguros, né? Lembrando que a Rede Vistorias tem o braço da vistoria, que é o core, mas como eu comentei, né, a gente é um hub de soluções. Então, a gente tem nosso braço de seguros, como eu comentei antes, né, a gente emitiu mais de 100 milhões de prêmios no ano passado, 100 milhões de reais em prêmios no ano passado. Trabalhamos aí com as principais seguradoras do país, então a gente tem um portfólio enorme, também uma tecnologia bastante específica para ajudar nesse processo. Então, a gente já está conversando com Portugal sobre isso. A gente também tem toda a nossa base de dados, né, que nos ajuda na gestão dos nossos processos, toda a nossa inteligência também que a gente tem utilizado. Então, obviamente, a gente está focando em entrar como a vistoria, né, porque é um mercado bastante específico, mas uma vez dentro do país, a gente procura ofertar todas as nossas soluções. Show, Ferline. Nossa, muito legal, assim, né? Uma franquia ter várias oportunidades de negócio. Exatamente. Isso é muito bacana. Uma coisa que é muito legal de falar, né? Que além de a gente ter essa oportunidade de crescimento por toda a robustez que é o mercado que nós estamos e o potencial de crescimento desse mercado, o nosso próprio ecossistema ele se retroalimenta. Exato. Né? E a partir do nosso ecossistema se gera uma série de negócios. Né? Então, no caso da Rede Vistoria, a gente começou com a vistoria e hoje a gente oferta seguros. Hoje a gente é uma empresa, né, de SaaS e tem uma tecnologia com milhões de dados, etc. E há outros produtos que a gente consegue desdobrar a partir disso, né? Então, tem um parceiro nosso, né, que a partir disso também estruturou uma empresa, né, para fazer reparos e orçamentos. A gente tem toda a nossa solução que faz a gestão do imóvel durante toda a jornada dele. A gente tem parceiros dentro do nosso ecossistema, né, que se especializaram em operar o nosso negócio e isso tem aí um serviço que eles suportam outros franqueados. A gente tem parceiros dentro do nosso ecossistema que se especializaram em fazer a venda do nosso serviço e isso também, né, acaba suportando outros franqueados. Então, o nosso ecossistema da vistoria acaba atraindo uma série de outros negócios, outras oportunidades, que, de novo, retroalimenta o próprio sistema e faz ele crescer. Exato. Porque, de novo, a gente está alicerçado num segmento gigante, né, que movimenta trilhões de reais todo ano e não para de crescer. Não só no Brasil, mas também lá fora, e é para isso que a gente está olhando agora. Legal, Ferline. E assim,
A gente está chegando no final, passou rápido, mas foi incrível assim, entender um pouco mais entre linhas ali o crescimento da Rede Vistorias, o quanto de oportunidades que a Rede Vistorias consegue entregar aos seus franqueados, para quem já está hoje trabalhando conosco, né, com a rede, quem tem interesse também em trabalhar com a franquia da Rede Vistorias, diz para nós assim, qual o próximo passo, né? Como que a pessoa pode se candidatar, não sei se é assim, né, que chama, e qual mensagem você deixa assim para alguém que quer empreender dentro da Rede Vistorias? É muito simples, é só entrar na nossa página na internet ou nas nossas páginas nas redes sociais, especialmente Instagram, nos mandar uma mensagem, nosso time entra em contato, nosso time da expansão, tanto no Brasil quanto no exterior, e aí a gente está completamente de portas abertas para ter parceiros. E qual é a premissa? Simples, que tenha ambição, que tenha vontade de prosperar, né? E como a gente comentou, que entenda bem a dor do mercado que a gente está atuando, porque é uma dor latente, Sim. né? Imobiliárias, inquilinos, proprietários, todos eles, né, precisam e querem que a gente ajude nesse processo, então a gente precisa de parceiros que tenham essa visão também de contribuir. Exato. Feline, quero te agradecer aqui a tua presença. Foi um bate-papo assim, cheio de insights estratégicos e expansão e pessoas que querem realmente fazer a diferença no mercado imobiliário. A vistoria hoje é um ponto sensível da jornada. Então, a gente sabe que hoje não é só um caso isolado, a vistoria é algo que caminha junto na jornada. E a gente usar a tecnologia da Rede Vistorias para comunicar isso durante a jornada, a gente evita conflitos, a gente evita prejuízos e as imobiliárias se tornam parceiras da Rede Vistorias. Acredito que essa é a essência, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente é um casamento. É um casamento. Nosso papel é ajudar a imobiliária, né, a gerenciar da melhor forma os seus ativos, os seus stakeholders. E, de novo, né, um grande mercado, e a gente só quer contribuir para que siga crescendo e prosperando. Exato. Então tá, obrigada mesmo pela tua participação. Não sei se fica à vontade se quiser deixar mais algum recado, alguma chamada. Só agradecer, Show. parabenizar pelo podcast, né, o sucesso e comentar, né, para todo mundo que tenha de novo interesse em participar dessa jornada conosco, que é um mundo de oportunidades e a gente está aberto a ter novos parceiros que queiram fazer parte dessa caminhada. Certo. Muito obrigada mesmo. E para você que acompanhou até aqui o podcast, esse podcast maravilhoso, falando de expansão, de gestão, para você que quer ter uma oportunidade de carreira, de realmente ter uma franquia que prospere, que a gente de fato entende a dor do mercado, só entrar em contato com a Rede Vistorias e já aproveita e siga também lá nas redes sociais, o VistoriaCast, também a Rede Vistorias e também a Aline Vistorias Humanizadas, que você vai estar por dentro sempre aí no Instagram, no YouTube, dos nossos episódios, das novidades da Rede Vistorias. Espero vocês até o próximo episódio, que vocês consigam, de fato, compartilhar esse episódio, curte, comenta o que vocês estão achando aqui dos nossos convidados, dos nossos conteúdos, que eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir com vocês. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.